No vídeo de hoje a gente vai falar sobre previdência privada, um tema muito polêmico, mas é um tema que, se você entender bem a fundo, você com certeza absoluta não comete erros. Fala, turma, sou o Vitor, do canal Meus Juros Compostos, e o objetivo aqui é fazer com que você aprenda sobre investimentos e planejamento financeiro de forma simples para que você tome melhores decisões financeiras. Existem várias falácias sobre a previdência privada e o objetivo é justamente a gente desmistificar essas falácias para te falar exatamente o que você precisa fazer para ter um plano de previdência adequado ao seu momento de vida. Não deixa de se inscrever no canal se você não é inscrito para poder ter acesso a vídeos como esse. Se você curtir, também fica aí o meu pedido para você estar junto comigo nessa jornada, para eu saber que eu estou fazendo os vídeos da forma correta e que eu estou no caminho certo para poder te ajudar. Eu vou falar aqui 4 tópicos para você poder entender nessa minissérie sobre previdência privada, que inicialmente vão tirar muitas dúvidas que você possa vir a ter. O primeiro desses tópicos é basicamente relacionado à diferença da previdência social e da previdência privada. Vamos falar primeiro da previdência social. A previdência social é um programa que o governo instituiu através do INSS, em que os trabalhadores da iniciativa privada precisam sim fazer uma contribuição, do seu salário, uma parte do seu salário vai automaticamente, obrigatoriamente, para o INSS. Aqui, pessoal, eu não vou colocar em questão se você é um servidor público, se você é da iniciativa militar, porque eu sei que esses órgãos, essas pessoas, elas têm aí capacidades diferentes de aposentadoria se comparados à previdência social mesmo, para quem é CLT, por exemplo. Eu vou me ater a esse exemplo aqui de quem é CLT. A Previdência Social, basicamente, é esse programa em que você faz contribuições de forma obrigatória e que lá na frente, na idade de aposentadoria, você vai ter acesso a um benefício que será pago pelo governo. Mas aí entra a primeira questão, para a gente ficar muito atento. Será que você consegue se manter na sua idade de aposentadoria com o teto do benefício do INSS? Pensa um pouquinho aí, porque eu vou te falar agora qual é o teto do benefício do INSS. Tem noção de que quando você aposentar, o seu teto de recebimento do INSS vai ser de R$ 7.500? Isso se você fizer a contribuição máxima permitida. Editor, coloca para mim aí o teto de R$ 7.500 do INSS mais atualizado. Pois é, será que você consegue manter o seu padrão de vida com R$ 7.500 daqui a 30, 20, 15, 40 anos? Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer, a primeira atenção que você deveria ter para saber se você está indo no caminho certo ou não com relação à sua aposentadoria e com relação à sua vida daqui a 20, 30 anos. Entenda que a Previdência Social ela tem aí alguns benefícios de ser algo compulsório, de ser algo obrigatório em que você faz esse aporte, mas lá na frente você vai ter um teto que pode ser que não respeite a sua qualidade de vida e o seu padrão de vida. O segundo ponto é que a reforma da Previdência em 2019 dificultou mais ainda as pessoas que querem aposentar. Por quê? Vamos pensar o seguinte: anos atrás, a facilidade de você aposentar era muito maior do que hoje. Por quê? O governo tem contas públicas a pagar. Essas contas elas são divididas em várias áreas. E uma delas é justamente em relação aos prêmios de benefícios previdenciários. Por quê? A gente sabe que hoje a população brasileira é uma população que é muito grande, economicamente ativa falando. Então a gente tem muitas pessoas que ainda trabalham e que contribuem para a máquina brasileira. Só que a gente sabe que no longo prazo essa pirâmide pode se inverter. Então o governo, entendendo toda essa situação, ele percebeu que ele tinha que ajustar as contas e uma das contas relacionadas à Previdência precisava ser reajustada através dessa reforma. Então em 2019, a gente teve a reforma da Previdência Social, que instituiu algumas amarras, algumas dificuldades aí para quem quer aposentar logo em seguida. Uma delas principal é que os homens começaram a se aposentar a partir dos 65 anos e as mulheres a partir dos 62 anos. Você quer aposentar aos 62 anos aí, mulheres que estão assistindo, homens, vocês querem aposentar aos 65 anos? Comenta abaixo se essa idade aí é a idade que vocês querem aposentar. Eu não quero. Eu quero aposentar antes dos 65, como homem. Agora, se você quiser aposentar aos 65, vida que segue sem problema algum. Eu só acho que você deveria pensar seriamente em ficar aí refém de um benefício do governo, que na minha opinião não é um benefício muito alto, dependendo do seu padrão de vida, e uma idade em que você vai precisar continuar contribuindo e trabalhando até os 65 anos de idade. Então,
Só aqui a gente já começa a ver algumas falhas, algumas questões que mostram que a Previdência Social pode não ser interessante para você. É por isso que a gente precisa pensar em algumas alternativas para fazer frente a isso. E uma delas é a Previdência Privada. Aqui a gente vai falar sobre Previdência, mas é óbvio que existem uma série de outras alternativas. Ah, Vitor, eu tenho um imóvel. Vitor, eu tenho aqui uma empresa. Tudo bem, eu entendo que você tem outras fontes de renda. Mas a ideia é que a gente falar da Previdência Privada em detrimento da social como uma alternativa para você poder aposentar. A Previdência Privada é uma previdência que ela é sua. Ela não é do governo e de mais ninguém. Por quê? Quando você faz uma previdência social, o governo captura esse recurso. Esse recurso, ele não é investido em algo que vai transformar em juros compostos e vai te dar esse dinheiro lá na frente. Ele é simplesmente aplicado em políticas do governo e, obviamente, também utilizado para pagar as pessoas que estão aí já aposentadas. Então, a gente que está aí na força produtiva, contribuindo com o INSS, está ali pagando as pessoas que já estão na fase de usufruto. Então entenda muito bem, se você quiser fazer parte dessa máquina que no final das contas não te beneficia, se faz sentido ou não. Previdência privada é uma forma de você se escapar, uma forma de você correr, né, e não ficar refém 100% disso. Por quê? Porque a previdência privada é 100% sua. Pelo fato dela ser 100% sua, você tem a flexibilidade total para fazer o que você quiser com o seu dinheiro. Então saiba que esse benefício que eu mostrei para vocês, R$ 7.500 que a Previdência Social garante, existe um teto máximo de contribuição. A previdência privada, se você quiser fazer aportes de R$ 10.000 por mês, R$ 15.000 por mês, 20 mil, o céu é o limite, meu amigo, minha amiga. Se você quiser fazer aportes grandes, você pode, porque ela é sua, a flexibilidade de aporte é totalmente do seu plano, que está no seu nome, no seu CPF e que é para os seus objetivos. Então, quanto mais aporte você faz, maior é a possibilidade de você ter uma aposentadoria ou mais rápida, né, ou até mais tranquila, com uma renda muito maior do que o que você utilizaria lá na sua idade de aposentadoria. Se você está gostando do conteúdo, não deixe de me seguir no YouTube para ter mais conteúdos como esse e eu saber que eu estou no caminho certo para poder te ajudar. Até aqui já ficou muito claro que a previdência privada tem bastante benefício em relação à previdência social. O fato dela ser individualizada já te ajuda bastante em relação a você depender do governo para poder se aposentar. Só que a gente tem, pessoal, um certo preconceito ainda sobre a previdência privada e eu vou te contar o porquê. Em muito tempo que a previdência privada já existe, ela era praticamente dominada pelos bancos. Então a gente tinha aí os bancos como os principais provedores de previdência privada, não só, né, como previdência privada, mas como qualquer outro serviço financeiro. Então a gente tinha os grandes bancos ali dominando o cenário financeiro e eles podiam cobrar o quanto eles quisessem de taxas porque a gente tinha uma espécie quase de monopólio. Então muitas vezes a gente teve aí um preconceito com a previdência privada porque os bancos, infelizmente, estragaram essa visão que a previdência privada tem no mercado. A gente viu vários produtos, depois eu posso trazer para vocês com calma uma análise de um produto financeiro de um grande banco, né, de uma grande entidade de previdência privada, que possui uma taxa horrível e que no fim das contas, há mais de 10, 15 anos de análise, não conseguiu superar os principais indicadores. E quando você vai observar, esse produto não superou os principais indicadores por conta das taxas que são cobradas por esses fundos. Até fazer um parênteses, se você tem previdência privada, me fala qual é o fundo que você tem, que eu posso fazer um comentário aqui para ver se a taxa está abusiva ou não e te ajudar a investir de forma mais diversificada e, obviamente, pagando menos taxa para os fundos que você investe. Mas basicamente a previdência privada teve sim essa fama de muitos produtos com taxas ali abusivas e o cliente na ponta final não tinha o que fazer. Só que hoje a cena mudou muito nesse mercado. Por quê? Porque hoje a gente tem as corretoras de valores como XP, BTG, Orama, Rico, Isinvest, Modal, que são instituições independentes, são uma espécie de supermercado de produtos, um shopping financeiro de produtos, em que eles conseguem distribuir produtos financeiros ali de outras instituições. Então a competitividade acabou ficando mais alta, o que trouxe aí uma redução de custos para você, que é cliente final. Então entenda que essa fama errada que a previdência privada tinha, ela já diminuiu muito. Hoje a gente tem produtos excelentes, a taxas super competitivas, de ótimos gestores, e eu vou te explicar basicamente o que você precisa fazer para investir nesses produtos. Previdência privada, como eu falei, ela é individual. Para que ela seja operacionalizada, você precisa investir em um fundo. O que é um fundo, Vitor? O que é um fundo? O que é um fundo? Fundo? Vamos lá.
Um fundo, basicamente, é um investimento coletivo. Vamos imaginar o seguinte, para ficar fácil a explicação para você. Vamos supor que você mora aí em um prédio que tem 20 apartamentos, 10 andares, 2 apartamentos por andar. Você paga uma taxa de condomínio para que o condomínio ele seja bem cuidado, para que faça reformas, para que faça benfeitorias, para que o seu prédio valorize, para que o condomínio fique cada vez melhor, mais barato, mais eficiente, enfim, para que o seu investimento possa valer a pena. Nessa taxa de condomínio que você paga proporcionalmente de acordo com o número de apartamentos que você tem. Então, se você tem um apartamento, você paga uma taxa de condomínio, se você tem 2, você paga 2, e assim sucessivamente. Junta-se um recurso através de todos os pagamentos de todos os condôminos, e aí existe um síndico, né, que é a figura de um profissional, em tese deveria ser, tem alguns que não são, mas em tese, um síndico é um profissional que vai ali cuidar dos interesses dos condôminos e fazer com que o prédio tenha cada vez mais valorização, com que o prédio seja cada vez mais eficiente. Vamos transportar esse raciocínio para um fundo. Um fundo, ele é nada mais, nada menos do que um investimento coletivo. Então, eu coloco X reais, você coloca Y reais, a Mariazinha coloca Z reais, e aí junta-se um recurso financeiro gigantesco, milhões, bilhões de reais, e esse recurso, ele é, nesse caso, administrado, gerido por uma gestora. Uma gestora tem um CNPJ, uma gestora tem uma equipe, tem uma pessoa, é um gestor, basicamente que é um profissional, que fica ali 24 horas por dia, 7/7 por semana, brincadeiras à parte, mas é quase isso, analisando quais são os investimentos mais interessantes a se fazerem dentro do seu perfil de risco. Só aí você já viu que a previdência privada é diferente da previdência social. Não existe fundo na previdência social. O dinheiro vai para o governo faz o que ele quer. A previdência privada existe um fundo que tem um CNPJ, que é cadastrado na CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que é quem regulamenta esse tipo de investimento, e existe um gestor que ali estuda quais são os produtos que são mais interessantes para você poder alocar o seu dinheiro. Ele é quem faz todo o processo. Uma coisa que é legal falar para vocês, que é muito importante vocês saberem, é que os fundos de investimento eles são empresas, eles têm CNPJ, eles têm ali basicamente um processo envolvido nisso. Os fundos têm uma auditoria externa para poder auditar as contas, para saber se o dinheiro está indo para o fundo mesmo, se o gestor não está ali desviando recursos, se não está cobrando uma taxa maior ou menor, enfim, existe uma auditoria para isso. E tem um outro ponto que é o seguinte, os fundos também têm controles de risco muito rigorosos. Não é simplesmente, coloquei o meu dinheiro nesse fundo de previdência privada, o gestor pode colocar o dinheiro onde ele quiser. Não existe isso. Se você colocou seu dinheiro num fundo de previdência privada de renda fixa, ele tem limites de aplicação em renda fixa. Se você colocou o dinheiro em um fundo de ações, ele tem um limite de aplicação em ações. Tudo regulamentado, tudo preto no branco. Não é simplesmente da cabeça do gestor que ele quis investir aqui ou quis investir ali, que você vai deixar o seu dinheiro lá e o seu dinheiro vai ser colocado a Deus dará de qualquer forma. Não é desse jeito. Só que você, em troca disso, paga uma taxa administrativa, que é a taxa para essa gestora, que está cuidando do seu dinheiro. Essa taxa é a taxa que muitas vezes colocou as previdências privadas como vilãs. Mas a gente via muito banco, por exemplo, cobrando uma taxa de 2% de administração em um fundo de previdência privada que é de renda fixa, que a complexidade desse fundo não tem necessidade alguma de ser cobrado 2% de administração. E os bancos cobravam por quê? Porque não tinha concorrência, porque os bancos basicamente tinham um monopólio, os clientes não tinham o mesmo acesso à educação financeira que eles têm hoje, não reivindicavam mudanças e também não tinha muita opção de produtos. Então por isso que os bancos nadavam de braçadas. Mas hoje você pode investir bem sim na previdência privada e o meu papel é te ajudar a tomar essa decisão de forma inteligente. Por que eu comecei falando sobre fundo? Porque existem fundos de previdência, mas existem fundos também convencionais. Existe um fundo de investimento que se você quiser ter para você guardar para um objetivo de 6 meses, você pode. A previdência, você sabe muito bem que o objetivo dela tem que ser obrigatoriamente de longo prazo. O terceiro tópico é a gente falar agora sobre o que são as vantagens tributárias que a previdência privada pode te dar. Se você entendeu o conceito de fundo, se ficou muito claro, você vai perceber que a previdência privada tem sim vantagens tributárias. Tem vantagem tributária sim sobre investimentos convencionais. E eu vou te falar alguma delas. Primeira coisa é você saber que, dependendo do regime de contratação que você fizer da previdência privada, se você opta por uma tabela de imposto regressiva, você vai pagar aproximadamente, no longo prazo, 30% a menos de imposto se você tivesse num produto convencional que não fosse previdência. Olha só, hein?
Coloca aquela musiquinha. Pois é, vai ser aí um benefício de 30% a menos se você tiver aí aproximadamente aplicado em uma previdência privada no longo prazo. Por quê? Os fundos de investimento convencionais, pessoal, eles têm uma tabela que varia de 22,5% a 15%. É claro que tem outros fundos que são 15% já direto, como fundos de ações, mas via de regra vai de 22,5% a 15%. A previdência privada, se você mantém a aplicação nela por mais de 10 anos, você paga uma alíquota de imposto de 10%. Ou seja, você está ganhando ali, em diferença da menor alíquota de imposto, que é de 15% para de 10%, 5% só de diferença. Então, é uma vantagem tributária muito boa, só que ela tem ali um pênalti, né, para você levar isso para um prazo mais longo, para você ter esse imposto. Se você fica pouco tempo na Previdência, você vai pagar uma alíquota mais alta. Então, saiba que a Previdência é para prazos mais longos de investimento. Um outro ponto é que a Previdência privada não tem um imposto chamado Come-Cotas. Já ouviu falar sobre esse imposto? Me conta aí nos comentários para saber se você já ouviu falar sobre essa palavra. Me conta aí, quero saber. O que é o Come-Cotas? Come-Cotas é basicamente uma antecipação do imposto em alguns fundos de investimento convencionais. Não são fundos de investimento de previdência, são fundos de investimento convencionais. Por que cargas d'água o governo criou isso? O governo é muito inteligente, o governo é muito esperto. O governo pensou o seguinte: um fundo de investimentos, quando você começa a aplicar nele, você vai pagar o imposto em um dado momento, lá na frente, por exemplo. O governo, ele não consegue descobrir se você vai ficar nesse fundo durante 6 meses, 1 ano, 10 anos ou 20 anos. Falando dos fundos convencionais, tá? Para não ficar aqui a dúvida nessa diferença do Come-Cotas. O que o governo fez? O governo criou esse Come-Cotas para poder ser uma antecipação, uma espécie de parcelamento do imposto aí de renda. Quando você aplica num CDB, por exemplo, para a comparação ficar mais clara, mais cristalina para você, você sabe que ele tem um vencimento ali programado. Então, se você comprou um CDB, por exemplo, que vence ali em dezembro de 2030, você sabe que em 2030 esse dinheiro vai cair na sua conta e já vai ficar líquido de impostos. Então, o governo tem já essa previsão disso. Agora, um fundo não existe. Por isso que o governo criou esse imposto Come-Cotas, que é cobrado todo mês de maio e de novembro. Então, todo mês ali, né, dessas duas datas, tem essa cobrança. Quando a gente joga isso num prazo mais longo, pode ser que isso faça diferença na sua rentabilidade lá na frente. Por quê? Se você ficar num fundo de investimento convencional por durante 10, 15, 20 anos, esse Come-Cotas ele pode fazer diferença na sua rentabilidade. A previdência privada não tem esse Come-Cotas. Então você começa a investir na previdência privada e você só vai pagar o imposto quando você resgatar. Esse é um baita benefício que você tem da previdência privada, de vantagem tributária, além de pagar menos imposto, não ter esse imposto, esse tal imposto chamado de Come-Cotas, que foi criado pelo governo e que pode colocar aí alguns R$1.000 a mais no seu bolso no longo prazo. Tem um outro ponto que eu acho super essencial, que você deveria fazer uma previdência privada, e é relativo à sucessão. Eu tive no ano passado o falecimento da minha avó, e no falecimento ela tinha alguns bens. E esse falecimento gerou um custo para minha família de R$13.000, ou seja, um imposto que a minha família teve que pagar depois da morte dela para o governo. Um imposto que infelizmente não tem benefício nenhum, né? Só está tirando dinheiro do seu bolso e agregando ali valor no governo. Lembra que o governo não está aqui para agregar valor para você. Quem está aqui para agregar valor para você é você, através do seu trabalho, através da sua capacidade de poupar, da sua decisão inteligente de aplicação dos seus investimentos. E esse processo de falecimento exige a abertura de um inventário. Inventário basicamente é o processo de abertura dos bens do falecido, ou mais bonito nome, de cujos. É o processo de abertura dos bens desse falecido para poder transmitir isso para os herdeiros. Esse processo no Brasil ele tem uma série de custos. Custo com advogado, custo com cartório, custo com ITCMD, dentre outros custos. Isso gira em torno de 15% a 20% do patrimônio aplicado. Patrimônio aplicado, leia-se não só aplicações financeiras, mas participações em empresas, imóveis, N outras coisas que o falecido pode ter. Não sei se você já teve algum familiar que faleceu e precisou abrir um processo de inventário, mas é muito comum isso acontecer e as pessoas assustarem, né, com a boleta que pode aparecer de custo que você tem que pagar por uma pessoa que morreu, né, e um patrimônio que, em tese, deveria ser transmitido para você sem nenhum custo, mas isso infelizmente acontece. Então esse valor de 15% a 20% é um valor que pode
infelizmente, acabar com o patrimônio. E uma forma de você justamente proteger o seu patrimônio é fazendo uma previdência privada. E eu vou te explicar o motivo da previdência privada ser interessante para a sucessão. Vamos imaginar o seguinte: algum familiar seu tinha um patrimônio aí de R$1 milhão. Desses R$1 milhão, ele tinha aí 500 mil em imóveis e 500 mil em aplicações financeiras. Se essa pessoa morre, a gente está dizendo aí que você vai ter que utilizar de 150 a 200 mil para poder acessar o patrimônio do falecido. E se você não tiver esse dinheiro, o que você faz? Essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta: se tiver alguma decisão judicial, se você tiver aí com alguma desavença na justiça com alguém, se precisar abrir um inventário judicial, o que você faz? Como é que você vai pagar? Só esses dois pontos aqui podem te fazer pensar de que não é simplesmente pegar o dinheiro do falecido, pegar o imóvel do falecido e transferir para você sem nenhum custo. Existe um processo burocrático. Então, entenda bem como é que está o patrimônio hoje seu, da sua família, para poder saber que existem formas, sim, de trazer uma sucessão mais tranquila. E a previdência privada é uma delas. A previdência privada não entra em inventário. Esse processo de abertura dos bens do falecido, caso ele tenha previdência privada, todo o dinheiro que está em previdência não entra em inventário. Então, se desses 500 mil ele tiver, por exemplo, 150 mil reais em previdência privada, esse dinheiro vai para você, que é beneficiário do plano, em até 30 dias, sem passar por inventário. Beneficiário do plano, o que é isso? Todo plano de previdência precisa ter um beneficiário contratado. Então, se você faz um plano de previdência hoje, você precisa aí designar pelo menos um beneficiário para o seu plano. Pode ser filho, pai, mãe, tio, avô, primo, sobrinho, companheiro, pode ser qualquer pessoa, amigo, qualquer pessoa pode ser aí beneficiária do seu plano de previdência. Inclusive, eu já vi casos de clientes colocarem nome de amante. Isso aí não fica fácil de acessar porque não entra em inventário. Então, é uma forma aí que as pessoas, inclusive, fazem para colocar beneficiário aí no plano de previdência. Por quê? No falecimento, todo o dinheiro vai para o seu beneficiário. Então, você pode colocar um beneficiário com 100%. Ah, não, Vitor, eu quero colocar meus 4 filhos, 25% para cada um. Vitor, eu quero colocar os meus 3 filhos, eu quero colocar 50% para um, 25% para outro, 25% para outro. É flexível. De novo, olha as diferenças da previdência privada em relação à social. Você pode flexibilizar até como que você vai transferir esse dinheiro para os seus beneficiários. Então, essa pessoa que tem aí 150 mil em previdência privada, esse dinheiro já basicamente iria para o beneficiário para poder acessar o patrimônio e facilitar na transferência aí dos herdeiros, caso o falecido tenha essa situação de morte. Se você chegou até aqui, percebeu que a previdência privada, sim, tem bastante benefício em relação à previdência social. O quarto tópico, que é um quarto muito importante para você poder entender, diz respeito ao modelo das duas fases. Modelo das duas fases. Vamos entender, é fase da lua? O que é? Não é fase da lua não, tá? Basicamente, o modelo das duas fases diz respeito às duas principais fases que a gente tem da previdência privada. Fase de acumulação e fase de recebimento. É muito importante você entender que existem essas duas fases porque elas têm algumas particularidades que, se você não ficar atento, você pode perder dinheiro lá na frente e pode, inclusive, arriscar perder todo o dinheiro que você contratou na Previdência. Existe a fase de acumulação e existe a fase de recebimento. A fase de acumulação é a fase em que você está fazendo aportes constantes no plano. Você ainda não definiu que quer transformar sua previdência em algo que gere renda. Você está simplesmente fazendo aportes. A fase de recebimento significa a fase em que você definiu a data, ou seja, o momento em que todos os aportes que você fez e juntaram ali um montante significativo transformarão em renda mensal para você. E aqui é muito importante você entender esse conceito porque pode ser sim que custe muito caro o seu plano. Eu estou falando isso pela segunda vez porque realmente é algo que você precisa ficar muito atento. Dependendo do tipo de renda que você contrata, quando você converte da fase de acumulação para a fase de recebimento, você pode perder todo o seu dinheiro. Existem alguns tipos de renda que você recebe na Previdência e eu vou te explicar quais são eles. Renda vitalícia. Essa renda é a renda que você recebe enquanto vivo todos os meses. Porém, caso você faleça, todo o dinheiro que está no plano de previdência fica para a instituição. Mas ela não é vitalícia? É meio estranho esse termo, né?
Mas não, ela é vitalícia enquanto você está vivo. Se você falece e tem algum dinheiro lá ainda, esse dinheiro fica para a instituição, não vai para os seus herdeiros. O dinheiro só vai para os seus herdeiros, no tópico de sucessão que eu falei, se você estiver na fase de acumulação. Se você já definiu que quer ir para a fase de recebimento, todo o dinheiro que está em previdência, caso você faleça no segundo mês depois de você definir a sua data de recebimento, ou seja, atingiu 60 anos, com 60 anos e 2 meses você morreu, o dinheiro vai para a seguradora, não vai para você, não vai para os seus beneficiários, não vai para ninguém mais. Então fica muito atento a isso na hora de você saber se vale a pena ou não transformar esse benefício aí que você acumulou de previdência em renda. A renda temporária, ela segue mais ou menos a lógica da renda vitalícia, no sentido de que, se você falece, o dinheiro também fica para a seguradora. Só que a pequena diferença que ela tem da renda vitalícia é que ela é temporária, então ela tem um prazo ali para poder ser desenvolvida. A terceira é a renda reversível ao cônjuge, o nome aí propriamente já diz, caso você faleça, essa renda ela é reversível ao cônjuge. Se o cônjuge falece e sobra dinheiro, fica para a seguradora. Então, segue a mesma lógica também da renda vitalícia, com guardadas as exceções. E o quarto tipo de renda é a renda por prazo certo. Essa renda ela tem uma diferença sutil em relação à renda temporária, de que se você estabelece receber a renda por 15 anos e falece no primeiro ano, o seu beneficiário ele vai continuar recebendo a renda pelos próximos 14 anos. Então, se você falecer ou se você ficar vivo, vai ser estipulado o prazo de 15 anos aí de recebimento de renda. Então, pessoal, recapitulando, a gente tem a fase de acumulação e a fase de recebimento. Na fase de acumulação, você está ali acumulando recursos para a Previdência. Se você falece durante essa fase, o recurso ele é transferido para os seus beneficiários sem passar por inventário. Agora, vamos supor que você não faleceu e que você vai aí passar para a fase de recebimento. Você vai definir a data em que você vai parar de fazer aportes, já vai ter acumulado um patrimônio e esse patrimônio vai aí ser o seu sustento pela sua aposentadoria. Se você falece depois da data que você colocou de recebimento e começou a receber a renda, dependendo do tipo de renda, esse dinheiro não fica para os seus beneficiários. Só fica para os seus beneficiários na fase de acumulação. Eu tô chato mesmo para te falar que isso é muito delicado e que se você não tiver atenção, você pode perder dinheiro. No fim das contas, passando da régua, qual que é a minha opinião? Eu prefiro fazer a previdência privada para daqui a 10, 15, 20, 30 anos, eu resgatar esse dinheiro por completo e aí eu utilizar ele da forma como eu acredito para minha aposentadoria. Eu não arriscaria fazer uma previdência, transformar ela em renda lá na frente e ficar refém de um risco que pode ser que eu perca o valor que eu apliquei durante anos para a instituição seguradora. Então a minha ideia é justamente fazer a previdência e eu faço isso justamente com o meu dinheiro, que é aportar todos os meses e daqui a 20, 30 anos, lembra das vantagens tributárias? Pagar menos imposto lá na frente, não ter o come-cotas, ter uma antecipação da minha aposentadoria, porque cada vez mais o aporte que eu fizer, se ele for maior, eu vou ter mais dinheiro lá na frente e eu ter essa necessidade e essa flexibilidade de poder resgatar o recurso sem sofrer esse risco. Então a minha dica para você seria justamente essa. Mas é lógico que é importante você entender esse modelo das duas fases, porque existe sim essa data em que você transfere todo esse acúmulo que você fez para um recebimento futuro de renda. Por último, como que eu contrato um plano de previdência? Saiba que existem regulações na previdência privada, não só como um produto de investimento, que é um produto, como eu falei mais uma vez, diferente da previdência social, mas também existem regulações como uma entidade. Como um produto de investimento, os fundos eles são regulados pela CVM, fiscalizados pela CVM. Então todos aqueles limites que eu falei no início do vídeo, de que um fundo ele só pode ter 30% disso, 40% daquilo, ele tem que ser auditado, ele tem que ter uma equipe, tudo isso é fiscalizado pela CVM. Só que como entidade, a previdência privada ela é fiscalizada pela SUSEP. E inclusive, esse mercado de seguros, previdência e resseguro é um mercado que ele tem até muito mais fiscalização do que a própria CVM. Então é um mercado que ele é muito controlado. É importante você saber esse primeiro ponto. Para você fazer uma previdência, você precisa ter um intermédio de uma corretora de seguros, né, que vai ali fazer a ponte com uma seguradora. Essa seguradora, ela pode ser ou do seu banco, a gente tem os grandes bancos que tem aí, né, as entidades de seguro e previdência plugadas. Um exemplo muito claro disso é a Brasilprev, que é o braço de seguros e de previdência do Banco do Brasil. Ou você pode fazer por seguradoras independentes, como a Sul América, como a Icatu,
como a Mongeral, que são seguradoras que também são reguladas pela SUSEP, têm produtos de previdência, só não são vinculadas aí a bancos. E por último, você pode fazer também por meio das corretoras, como XP, BTG, Orama, que são aí, né, os supermercados que eu falei, os shoppings financeiros do mercado. No fim das contas, a corretora é a melhor opção. Por quê? Como ela é uma plataforma aberta, ela tem aí uma série de produtos distribuídos e produtos inclusive de bons fundos, de bons gestores aí que tem um histórico de rentabilidade muito comprovado. Então, eu tenho a minha previdência por lá, vejo que é a forma mais interessante, porque acaba que nos grandes bancos a gente ainda tem, infelizmente, casos de produtos que cobram taxas super abusivas e não entregam um retorno que seja mínimo para você como investidor. Dessa primeira aula de previdência privada, eu quero mostrar para vocês aqui a proposta de contratação da minha previdência privada e dar mais algumas informações para que vocês possam ver na prática como é um plano de previdência privada. Aqui a gente tem as informações, eu preciso deixar elas escondidas, né? Porque são informações sensíveis aqui, minhas informações de cadastro. Só que tem muita coisa interessante para vocês poderem entender, tá? Primeiro ponto aqui é que eu optei pela Icatu, né? Das opções que eu vi de seguradoras independentes, eu vi a Icatu com uma boa proposta de produtos, uma boa prateleira de opções, então eu decidi fazer a minha previdência por lá. Mas eu vou falar daqui a pouco que eu mudei ela de lugar para uma corretora. Foi a dica que eu dei para vocês aí alguns minutos atrás, de uma opção que eu vejo que é mais vantajosa e que você consegue aí deixar todo o seu investimento num lugar só, não só previdência, mas também outros produtos financeiros como ações, renda fixa, fundos, etc. Justamente para poder deixar tudo mais centralizado. Aqui a gente tem a idade de aposentadoria. Então, qual é a idade que eu desejo me aposentar? Nesse caso, foi colocado a idade de 99 anos. Aí você pode estar pensando o seguinte: meu Deus, então quer dizer que eu só vou aposentar quando eu tiver 99 anos? Não vai, fica bem tranquilo quanto a isso. A idade de aposentadoria não indica que é a obrigatoriedade do tempo que você vai se aposentar. É simplesmente uma mera formalidade para que a sua proposta seja ativada. Quando você coloca uma idade muito próxima, ou seja, vamos imaginar que você está com 40 anos e quer se aposentar aos 45. Se você coloca a idade de aposentadoria aos 45, nesta idade, automaticamente a corretora, né, a entidade de previdência, ela vai entender se você quer ou não transformar daquela fase de acumulação para a fase de recebimento. Se você não responder, se não tiver uma resposta envolvida nisso, automaticamente a chance do seu modelo de fase de acumulação virar uma fase de benefício é altíssima. Então você pode ter o risco de esquecer, de não lembrar que a sua previdência existe, porque isso pode acontecer, né? A gente fica com tanta coisa na cabeça que esquece. E aí, chegar no momento em que você não queria ter transformado isso para a fase de recebimento e foi transformado. Então eu sempre jogo a idade de aposentadoria o máximo para frente possível para que eu possa ter ali o tempo hábil para pensar o que eu vou fazer, tá? Mas não significa uma obrigatoriedade aí de aposentadoria. Aqui a gente tem a tabela de tributação, né, o regime, de tributação, que é o regime da tabela regressiva. Existem basicamente dois modelos, eu vou falar isso no segundo vídeo, o progressivo e o regressivo. O regressivo, para quem está buscando investimentos no longo prazo, no caso de previdência, é o melhor modelo porque você paga menos imposto. Lembra da vantagem tributária que eu falei, da previdência, em cima do fundo convencional, de aproximadamente 30% a menos de imposto? Pois é, isso acontece caso você opte pela tabela regressiva. Aqui a gente tem qual aporte inicial que eu vou fazer, no caso R$0, eu comecei essa previdência do zero, portabilidade, no caso aqui também R$0, e contribuição mensal, no caso de R$300. O que é a portabilidade, pessoal? É um benefício que a previdência tem em relação a outros produtos financeiros. Por quê? Hoje, se você tem uma aplicação financeira no seu banco ou na sua corretora e você quer migrar para uma outra aplicação, seja mais arriscada, menos arriscada, enfim, você precisa resgatar essa aplicação financeira, pagar o imposto e aí migrar para outra instituição ou para outro produto. A previdência privada exclusivamente tem um benefício em relação aos produtos de investimento convencionais, que é a portabilidade. A portabilidade basicamente diz que você pode mudar o seu plano de previdência ou dentro da sua instituição. Então, se eu quisesse mudar para um outro produto dentro da Icatu, eu podia. Ou se eu quisesse mudar da Icatu para uma outra instituição, eu posso mudar sem absolutamente nenhum custo de transação e sem a necessidade de pagar o imposto.
O imposto na Previdência, lembre que ele é pago somente no final. E essa mudança de um fundo para outro, de uma instituição para outra, não resume a questão de você pagar imposto ou pagar qualquer taxa. Isso é um baita benefício da Previdência Privada. Aqui abaixo, a gente também tem os dados dos beneficiários. Essa informação também é sensível. Então, no caso aqui, eu não vou mostrar, mas eu coloquei os meus pais, né, como beneficiários e coloquei aqui 50% em cada. Não vou mostrar aqui o nome para vocês, tá? Só para vocês poderem saber. Nem nome, nem data, enfim. Mas a participação que eu coloquei foi 50-50. Você pode colocar aí a participação que você quiser, para quantas pessoas você quiser, independentemente se tem parentesco familiar ou não. Aqui a gente tem os dados dos planos e fundos contratados. Nessa parte aqui eu já posso mostrar algumas coisas. Nesse caso aqui, o fundo é um fundo da gestora Verde, fundo aqui de ações. Nesse caso eu optei porque eu tenho um perfil de risco um pouco mais arrojado. E o plano é o plano VGBL. Essas letras aqui são letras relacionadas ao tipo do plano, se é VGBL ou PGBL. Vai ficar para um segundo vídeo também, que você vai ver logo nesse canal, sobre as diferenças do VGBL para o PGBL. Aqui a gente tem a taxa de administração que esse fundo cobra ao ano, é importante ressaltar, que gira entre 2% e 2,2%. Então, geralmente, por ser um fundo de ações, ele tem essa taxa próxima de 2%. Não está fora do previsto, não está fora do padrão de cobrança essa taxa. E a taxa de performance, que é basicamente a taxa caso o fundo entregue uma rentabilidade acima de um indicador. Então, vamos supor que o indicador rendeu 10% e o fundo rendeu 12%, tá? O fundo rendeu 2% acima dessa taxa de 10%, que foi previamente estabelecida. Então, o fundo cobra essa taxa de 20% sobre esses 2% que são aí acima do valor estipulado, do índice estipulado. Aqui a gente tem a renda padrão escolhida, que no caso é a renda mensal temporária. A carência, é importante você entender que existem carências aqui dentro da sua estratégia de previdência. Então, por exemplo, eu comecei minha previdência hoje. Eu não posso resgatar esse dinheiro antes de 60 dias. E se eu quiser resgatar hoje, depois de já ter passado os 60 dias, eu posso resgatar. Só que depois, se eu quiser fazer outro resgate, eu tenho que esperar 60 dias de novo. Se eu quiser mudar a minha previdência da Icatu para outro lugar, do Banco do Brasil para outro lugar, eu preciso esperar 60 dias para isso acontecer. No caso da Icatu, aqui, se você quiser mudar dentro dela, o que a gente chama de portabilidade interna, não tem carência. Então você pode mudar aí sem esperar esse prazo de 60 dias. Aqui a gente tem algumas questões que falam sobre o índice de atualização, que é o IPCA. Então todo ano o seu aporte mensal ele é atualizado pela inflação. Super, hiper, mega, ultra importante falar para vocês isso aqui. A Previdência, via de regra, né, não é errado acontecer isso. Mas as previdências elas cobravam no passado taxa de carregamento na entrada, taxa de carregamento na saída. Basicamente, a taxa de carregamento é a taxa que incide sobre os aportes que você faz. Então, isso é muito ruim porque, no fim das contas, é um dinheiro que está indo para a instituição sem você ter nada a ver com isso. Se atente às taxas, principalmente na sua previdência, se existem taxas de carregamento ou na entrada ou na saída ou em ambas. Taxa de administração é super normal porque é uma taxa que você tem que pagar para o fundo fazer a gestão da sua estratégia. Agora, taxa de carregamento não é comum mais de ser cobrado. Se você gostou do conteúdo, não deixe de dar o like, de se inscrever no canal, ativa o sininho para as notificações, que eu quero saber se esse vídeo foi muito bom para você, se esclareceu as suas dúvidas e se eu estou no caminho certo para poder cada vez mais trazer conteúdos como esse.